E eu gostaria que você fechasse seus olhos agora, que pudéssemos colocar diante de Deus agora as nossas vidas, que pudéssemos agora nos concentrar naquilo que Deus tem para nós, amém? Feche seus olhos. Santo Deus e poderoso Pai, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado, ó Senhor, porque nós temos mais um dia de vida, porque nós temos fôlego de vida nesta manhã, ó Pai. Eu te agradeço porque até aqui o Senhor nos ajudou. Eu te agradeço porque tem guardado a cada um de nós, ó Pai. E nesse primeiro dia da semana, estamos aqui, nesta primeira hora das nossas atividades, para oferecer a Ti o melhor, para oferecer a Ti o primeiro, ó Pai. E em nome de Jesus, vem com seu Espírito Santo revelar aquilo que o Senhor tem para nós. Vem com seu Espírito Santo trazer a tua santa palavra, ó Pai. E em nome de Jesus, que possamos ser visitados, abençoados, fortalecidos, ó Pai. Em nome de Jesus, eu coloco nossas vidas diante de Ti agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Gostaria de aproveitar que você está de pé, para que pudéssemos ler a Bíblia num texto que está em Lucas 19, 28, amém? Lucas 19, 28. Hoje estamos a uma semana da Páscoa, o domingo que é conhecido como Domingo de Ramos, e o Domingo de Ramos fala justamente sobre esta passagem que nós vamos ler, que diz assim, sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante e, ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Mas os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus e lançaram os seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, até as pedras clamarão. Amém? Se nós nos calarmos, até as pedras clamarão. Amém? Por isso diga aleluia, diga glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor nos céus e nas alturas, aleluia, louvado seja Deus pela sua glória, pelo seu poder, louvado seja Deus, porque Ele já tem alcançado as nossas vidas, aleluia. Pode tomar o seu lugar. E não deixe de glorificar a Deus, de bendizer o nome dEle, amém? Glórias a Deus. Aqui a gente vê sobre a entrada triunfal de Jerusalém, que já havia sido profetizada no Antigo Testamento, em Zacarias 9:9.
dando um sinal de que ao povo, né, de que o seu rei entraria montado num jumentinho, de forma humilde. Então, já havia sido profetizado sobre esse momento. E este texto, num contexto espiritual, pelo que a palavra nos revela hoje, mostra como é para nós a entrada de Jesus em nossa vida. Jesus tem permissão para entrar em sua vida? Jesus, ele quer entrar em nossas vidas, amém? Mas aqui nesse texto a gente vê várias coisas acontecendo. E nessa variedade de acontecimentos, a gente vê 3 grupos de pessoas de perfil diferente, envolvidos na entrada de Jerusalém envolvidos na entrada de Jesus em Jerusalém. Pessoas que têm uma participação diferente neste momento. Pessoas que Jesus entrou na vida deles de uma maneira diferente. Jesus, ele entra na vida de cada um de uma maneira diferente. Não é da mesma maneira que Jesus apresenta o seu propósito, entra na nossa vida, na vida de cada um. Cada um vê este momento de uma forma. E aqui na palavra, a gente vê que em todos os casos, em todas as pessoas, Deus quer entrar naquela situação. Deus sempre quer entrar na nossa vida. E o que acontece? Por que Ele quer entrar na nossa vida? Porque Ele quer que nós participamos do triunfo dele. Aqui fala sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Então, de todas as formas, várias pessoas estavam participando dos triunfos de Jesus ali naquele momento. E Ele quer que você e eu participamos dos triunfos dele, porque no texto que está em Romanos 8:37, diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, por meio daquele que nos amou. Amém? Jesus, Ele quer que você seja mais que vencedor juntamente com Ele. Você crê nisso? Você crê nisso? Mas como Jesus entra em nossas vidas, né? Eu disse que tinha vários casos aqui. O primeiro grupo de pessoas que foi alcançado aqui pelo propósito de Deus foi os donos do jumentinho. Vocês perceberam que eles disseram aos discípulos, né? Jesus disse aos discípulos: busque um jumentinho. E aí ele adverte eles que eles encontrariam resistência quando encontrasse aquele jumentinho. Jesus já anteriormente disse que quando eles chegassem, alguns diriam para ele por que eles estavam desamarrando aquele jumentinho. Então veja bem, existem algumas pessoas que às vezes encontram uma resistência no propósito de Deus, oferecem resistência para aquilo que Deus irá fazer. E é normal que isso aconteça. Imagine que aquele jumentinho ele tinha um valor. Imagine que aquele jumentinho ele tinha donos. Então é normal, dependendo da situação que Jesus apresenta o propósito dele para nós, que encontre resistência, porque influi em mudança, porque influi em ter uma atitude, porque às vezes influi mudar alguma coisa na nossa vida. Quando Jesus chega com o propósito dele na nossa vida, muitas vezes pode haver uma resistência. Porém, a orientação de Jesus aos discípulos era simplesmente que apresentasse
ao dono dos jumentinhos o propósito dele. Jesus falou: diga para eles, o mestre precisa dele. Essa é a função de um discípulo de Jesus. É isso que aqueles que levam esta palavra de Jesus têm o compromisso de fazer. Simplesmente apresentar o propósito de Jesus. E você percebeu que Jesus já tinha deixado tudo preparado. A Bíblia já havia deixado tudo determinado desde o Velho Testamento, desde Zacarias 9:9. Não há por que se preocupar, porque o propósito de Jesus sempre há de se cumprir, amém? E veja o que acontece. A partir do momento que ele pede um jumentinho, e você percebeu que é um jumentinho que nunca foi montado? Você percebeu aqui que ele pediu um jumentinho que nunca foi montado. Geralmente um jumentinho, um animal, para montaria, ele precisa ser amansado. Um animal, ele precisa ser domado para que ele seja montado. Imagina um jumentinho que nunca foi montado, Tem alguém aqui que gosta de montaria, que gosta de andar de cavalo, que é acostumado? Acho que os cavaleiros não estão aqui hoje, O Guilherme, tem a Amanda, A Amanda está ali, ó. Dá para montar num cavalo que ninguém nunca montou, nem amansou? Um jumento também? Jumento acredito que é do mesmo jeito, Então já o próprio jumento, ele representa um símbolo de resistência, Já ouviu falar assim? Empacou igual um jumento, Não sai do lugar. Já é um símbolo de resistência. Mas você observa que quando Jesus monta no jumento, a partir do que o jumento não apresentou resistência para Jesus, ele começou a caminhar junto com Jesus. Preste atenção, a partir do momento que a gente não apresenta resistência ao propósito de Jesus, nós começamos a caminhar junto com Jesus. Jesus ia ali e o jumentinho ia no mesmo caminho de Jesus. O jumentinho era conduzido por Jesus. Jesus começou a conduzir a vida do jumentinho. Isso que acontece quando não temos resistência ao propósito de Jesus. Jesus começa a conduzir a nossa vida. E sabe o que começa a acontecer quando Jesus começa a conduzir a nossa vida? Você viu o que aconteceu? As pessoas chegaram e colocaram seus mantos sobre o jumentinho. Colocaram as suas vestes sobre o jumentinho. Então, quando a gente começa a caminhar conduzidos por Jesus, nós somos honrados. Nós somos abençoados. Porque o propósito de Deus nos traz as bênçãos que Deus tem para nós. E o que acontece em seguida? As pessoas começam a colocar seus mantos no chão para aquele jumentinho passar. Quando a gente começa a ser conduzido por Jesus, ele facilita a nossa caminhada. Quando somos conduzidos por Jesus, por causa de Jesus na nossa vida, o nosso caminho é abençoado através de Jesus que está sobre nós, amém? Então, quando a gente vive o propósito de Deus, a gente começa a experimentar todas essas coisas. E mais do que isso, quando Jesus entrou montado naquele jumentinho, todos davam honra e glória a Deus. E quem estava recebendo honra e glória a Deus junto com Jesus ali?
Jesus ia com o jumentinho e recebia louvores. E o jumentinho, junto com Jesus, recebia louvores. Jesus era glorificado e o jumentinho era glorificado junto com Jesus. Você consegue entender isso? O jumentinho era glorificado juntamente com Jesus. Jesus, ele quer abençoar a sua vida, honrar a sua vida, facilitar a sua caminhada. Ele quer que você seja glorificado juntamente com ele. Apocalipse 3:21 diz assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei com meu Pai em seu trono. Ele quer que você seja honrado e glorificado juntamente com Ele. Você quer ser glorificado? Mas primeiro tem que ter humildade. Não resistir ao propósito de Deus em nossa vida. Observe que a posição do jumentinho parece de humilhação, não parece? Ele estava sendo montado, ele estava sendo usado como uma montaria. Parece uma situação humilhante, mas não é uma opção, não é uma situação humilhante, é uma situação de humildade. Para sermos glorificados, nós também temos que ter o mesmo comportamento de Cristo Jesus. Nós temos que dar a outra face para aqueles que nos agridem. Nós temos que amar o nosso irmão assim como amamos a nós mesmos. Temos que praticar aquilo que Jesus praticou. A vida de Jesus, para muitos, pode ser uma grande humilhação tudo que ele passou, mas foi um grande exemplo de amor e humildade. Só nesse processo da gente ser humilde, amar como Jesus amou, muitas coisas na nossa vida já é tratada. Muitos problemas espirituais, problemas sentimentais, problemas psicológicos, só nisso Jesus já resolve muito dos problemas da nossa vida. Mas esse plantio tem muito mais. Aqui mostra que esse plantio tem muito mais em bênçãos, em louvor, em glória para a nossa vida. Amém? Então, o grande exemplo que Jesus deixa neste momento é a humildade. E aí nós vemos um segundo grupo de pessoas, né? Que a gente viu quando ele entrava em Jerusalém, que são aqueles que recebem Jesus com alegria, desfrutam intensamente das bênçãos de Deus. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém? Louvado seja Deus por aqueles que aguardam com alegria a entrada de Jesus. Aqueles que com alegria reconhecem a glória dele e não perdem tempo em louvá-lo, em glorificá-lo, em louvar o nome dele. Vemos muitos irmãos que estão na igreja por muito tempo, né? Muitos irmãos que não medem esforços para que sempre possa estar na casa de Deus, sempre possa louvar a Deus, e Deus tem uma bênção especial para cada um deles. Esses todos têm a oportunidade de participar intensamente das bênçãos de Deus. Pessoas que são constantes, pessoas que sempre estão ali esperando algo de Deus, que não se desviam da fé. Pessoas que não deixam Jesus por qualquer coisa. Essas pessoas vivem algo extraordinário sobre as suas vidas. Até tem o irmão Aleluia, olha o irmão Aleluia ali, ó, ele chama Vanderlei Aleluia. Ele mesmo estava trabalhando
12 horas seguidas e veio direto para o serviço. Do serviço ele vem para a igreja. Olha só, podia ir descansar, mas deu prioridade para louvar a Deus. Louvado seja Deus pela vida dele, pela vida de cada um de vocês, porque no domingo de manhã, levantar para vir a obra de Deus, ou no domingo à noite, sempre a gente está colocando Deus como prioridade. Isso é para quem entende a importância de louvar e glorificar o nome do Senhor, amém? E estes eles foram honrados. Observa que Jesus defende aqueles que estão sempre diante dele, aqueles que glorificam e louvam o nome dele. Alguns fariseus se levantaram, pede para que eles se calem, e prontamente Jesus estava ali com uma palavra para que defendesse aquelas pessoas. Jesus está de prontidão para te defender. Jesus está sempre preparado para intervir em favor de você. Ele não vai permitir que as pessoas cheguem até você e possam te calar. Ele não vai permitir que nada possa calar a sua adoração, porque Ele tem alta estima pela vida daqueles que o servem, a vida daqueles que o buscam, que são constantes, que estão sempre ali diante de Deus. Mas é importante dizer uma coisa, né? Que essas pessoas, alguns dos que estavam ali neste dia, provavelmente muitos deles eram os mesmos que estavam alguns dias depois pedindo para que Jesus fosse crucificado. Então isso é uma coisa que nós temos que prestar atenção em nossa vida. Em todo tempo nós temos que louvar a Deus. Não somente quando estivermos na igreja, não somente quando estivermos no momento de Santa Ceia, mas em tudo que fazemos, no nosso trabalho, na nossa escola, nós temos que levar Jesus, dar exemplo de Jesus, mostrar para as pessoas que o que nos faz felizes, vencedores, abençoados, é a graça de Deus sobre a nossa vida. Então que nós possamos ter isso no nosso coração, não se desviar, porque quando nós estamos longe do propósito de Deus, muitas vezes a gente deixa de partilhar destes momentos de louvor, de glória, de adoração. E aí eu já quero entrar no terceiro grupo de pessoas que apareceram nessa história, que são os fariseus. Lucas 19:39. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Veja bem, aqui a gente vê que as pedras representam um coração duro daqueles homens. Que coração duro deles! Os fariseus eram os religiosos daquela época. Os fariseus eram aqueles que esperavam a vinda do Messias. Eles estavam ali diante de um acontecimento histórico. O próprio Jesus, o Filho de Deus, estava entrando diante deles e o coração deles era tão duro, tão insensível, que eles, estando lá, não participaram de nada disso. Eles, estando lá, estavam emburrados, estavam empacados na fé, né? O jumentinho, ao ponto que ele estava numa posição de humildade, sendo abençoado. Aqueles que deveriam estar louvando a Deus, que eram os religiosos, eles estavam simplesmente incomodados, chateados, tristes. Mas como pode uma coisa dessa? O coração duro deles fazia com que eles não conseguissem enxergar nada disso. É como se eles tivessem escamas nos olhos, né?
E aí, eu gostaria de falar sobre um fariseu. Um fariseu que ele disse exatamente isso. Caíram dos meus olhos como se fossem escamas. A Bíblia conta sobre um fariseu chamado Paulo de Tarso, que ele perseguia os cristãos, que ele matava os cristãos. O coração dele era duro, era violento, era uma pessoa que não tinha um propósito para a vida dele. Ele achava que era o dono da verdade, o dono da razão, e ele fechava o seu coração. Mas a Bíblia conta que um dia Jesus apareceu para ele, e quando ele abriu o coração, tudo mudou em sua vida. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou. Amém? Jesus entrou de forma triunfal na vida de Saulo de Tarso. E Jesus mudou o nome dele e disse: agora seu nome será Paulo. E o apóstolo São Paulo nos deixou mensagens que nos inspiram, mensagens que nos trazem esperança, nos trazem fé. Ele disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele começou a seguir a Jesus como seu exemplo, ele começou a ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, e a partir daí ele encontrou um propósito, e a partir daí ele começou a se tornar uma pessoa importante para o reino de Deus. Esse sempre foi o sonho dele, era isso que ele perseguia. Ele queria ser importante para o reino de Deus, ele queria ser importante a respeito das coisas de Deus, mas ele fazia tudo ao contrário. Ele perseguia aqueles que carregavam a verdade, os matava, os encarcerava, porque a vida dele estava sem propósito. Mas quando Jesus entra em nossa vida, ele traz propósito para a nossa vida. Ele achava que estava fazendo tudo certo. Paulo achava que estava fazendo tudo direitinho. Estava buscando a Deus, estava cumprindo as Escrituras. Mas quando a gente não conhece o propósito de Deus, por mais que pareça que está tudo certo, por mais que pareça que a gente está agindo da melhor maneira possível, a gente sempre está perdido, a gente está sempre insatisfeito, a gente está sempre com problemas na nossa vida espiritual, na nossa vida pessoal. O importante é descobrirmos o propósito de Deus para a nossa vida. Quando descobrimos o propósito de Deus para a nossa vida, Ele nos cura, Ele nos honra, Ele nos prospera. Ele quer libertar, Ele quer salvar. Deus tem um propósito extraordinário para a nossa vida, que Paulo deixou aqui no final deste texto, que me amou, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Cristo nos amou e se entregou por nós. Por isso estamos aqui hoje. Por isso estamos aqui para tomar essa santa ceia. Jesus, Ele quer cumprir o propósito dele na nossa vida. Feche seus olhos. Hoje Ele vai alcançar o seu coração. Hoje Deus vai revelar o propósito dele na sua vida. Hoje Jesus vai te mostrar coisas que você não esperava ver. Através dessa mensagem, através dessa passagem onde Jesus entrou em Jerusalém, Ele já te mostrou o que Ele espera da sua vida, Ele já te mostrou por que algumas coisas não estão dando certo na sua vida, Ele já te mostrou a necessidade de você ter uma atitude
a respeito de como a gente viu como muitos homens aqui tiveram uma atitude em favor do propósito de Deus. Comece a se mover em direção do propósito de Deus. Para onde você tem se movido? A sua atitude tem sido para quê? Tem sido como aqueles que ajudaram o propósito de Deus se cumprir, ou é como aqueles que apareceram para atrapalhar o propósito de Deus? É como aqueles que não resistiram ao que Deus tinha para fazer, ou é como aqueles que resistiram ao que Deus tinha para ele? O seu coração está aberto para Deus, ou o seu coração está duro para Deus? Comece a se desarmar, comece a enxergar que as escamas possam cair dos nossos olhos e nós possamos ver aquilo que Deus tem para nós. Santo Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-me porque sou um pecador, ó Pai. Em nome de Jesus, que a sua palavra sempre seja luz para o meu caminho. Que o seu amor sempre seja luz para o meu caminho, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Que possamos caminhar junto contigo. Que possamos ser conduzidos por Ti, ó Pai. Perdoa as minhas falhas, perdoa em nome de Jesus, pelo sangue precioso de Jesus, perdoa, Senhor, porque muitas vezes caminhamos contrário ao propósito de Deus. Que possamos enxergar, que as escamas possam cair dos nossos olhos e possamos caminhar um caminho em que o Senhor está facilitando para nós, que possamos caminhar um caminho que o Senhor está abençoando para nós passar, ó Pai. Sei que o Senhor já está promovendo recursos para abençoar a nossa caminhada, que Jesus seja glorificado sobre as nossas vidas, para que também nós possamos ser honrados e glorificados juntamente com Cristo, ó Pai. Que possamos levar essa palavra, que possamos levar o propósito de Deus para todo lugar e toda criatura, e em nome de Jesus, abençoa cada um de nós, para que possamos enxergar aquilo que o Senhor trouxe para as nossas vidas no dia de hoje. Amém. Graças a Deus.